Olá, queridos, pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre acompanham os temas aqui que eu venho tratando a nível de interesse cristão. Amém? Deus abençoe a todos. Bom, hoje eu preparei aqui um assunto que é de interesse, obviamente, da igreja, daqueles que são da fé, e gera uma preocupação, que é uma tendência, uma ideia, um conceito, um pensamento de que há condições de uma pessoa estabelecer uma vida sexual sem regras civis, tá? E foi isso que eu escutei da boca de um pastor, de um áudio que mandaram para mim, e eu vou falar sobre isso hoje aqui. Obrigatoriamente, tem que citar novamente o nome desse indivíduo, do Ed Renekiewicz, da Igreja Batista da Água Branca, mas não com a atenção voltada para a pessoa dele, mas para o pensamento dele, pelo que eu entendi, que é grande parte dos evangélicos. Grande parte dos evangélicos pensam exatamente isso. Então, eu quero deixar uma coisa clara para quem está me ouvindo aí, que eu não tenho problema pessoal com nenhum dos nomes que cito aqui, de pastor nenhum, a nível pessoal, tá? A minha atenção se dá ao fato de que eles estão realizando um intento condizente com o protocolo da nova educação mundial, religiosa, ok? E os holofotes estão voltados para eles, porque eles têm público e são formadores de opinião. E estão falando debaixo da prerrogativa de Cristo e, obviamente, não pode falar de maneira falsificada. Então, é o meu propósito em citar o nome desse indivíduo aqui, tá? Só, não tenho problema pessoal com nenhum deles. Bom, mas vamos lá. Mas antes de falar do que ele, em áudio, depois eu ponho o link para vocês poderem ouvir, que ele numa pregação gravada falou, bom, um problema sério, porque é daí que surgem essas tendências, essas bactérias aí, né, no movimento cristão. Esse movimento deformado, que é implementar um evangelho independente. O conceito surge exatamente de que não há uma verdade absoluta. No que diz respeito à moral, à ética, à questão espiritual, não há uma verdade absoluta. É uma tendência do liberalismo, que não só ele, como grande parte dos pastores aderiram. Então os padrões que foram estabelecidos por Cristo, todos eles estão sendo quebrados. Agora, o que importa não é o que Jesus ensinou, falou e instituiu na primeira igreja. O que importa, o que interessa agora, é eles falarem de acordo com a visão contemporânea. Então o erro começa aí, no que eu vou falar aqui agora. Ok? Que é nível do aspecto da vontade, do caráter e do ser de Deus, tá? Há 3 imposições bíblicas aqui que eu não posso esquecer. A primeira, de que a vontade, o caráter, o ser de Deus é livre, porque não está sob a influência de qualquer coisa e ninguém, a não ser ele mesmo. Tá? Deus não se deixa ser influenciado por pensamentos ou por épocas. Segunda coisa, ele é soberano. Eu creio na soberania de Deus, porque é o que a Bíblia me prega. Ele tem poder para levar ao cumprimento os seus juízos e os seus propósitos. Ou seja, Deus não perdeu autonomia, ele não perdeu domínio de nada do que está acontecendo aqui nessa terra, porque as escrituras estão se cumprindo e não há quem prove o contrário. Se houver algum retardado aí falando o inverso, ele vai ter que provar. Se Deus perdeu o domínio, como algum deles já falaram, então pera lá. Então, como as escrituras estão se cumprindo, os fatos estão progredindo. Tudo bem. Terceiro ponto, Deus é imutável. E quando eu me refiro a Deus, eu me refiro a Jesus Cristo também. Porque não pode haver variação em Deus, pois qualquer variação ficaria subentendido falta de sabedoria no planejamento e poder de execução, ou seja, Deus seria fraco, impotente. E eu acho que ele não é. A imutabilidade de Deus, a soberania de Deus é uma coisa incontestável nas Escrituras. Então vamos dizer o seguinte, né? Que é um problema que eu tenho que apontar aqui. Primeira observação, o Evangelho está ligado organicamente ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento ao Novo Testamento, não há 2 testamentos, são 2 épocas. Preparação e depois vem a manifestação. É a visão panorâmica das Escrituras. O messianismo de Jesus está no Antigo Testamento e o que ele veio quando se encarnou, ele veio para cumprir. Então não há divisão de 2 deuses ali, ou de 2 testamentos. Ou seja, o que Deus impunha como existência de lei moral, ética e espiritual no Antigo Testamento, Jesus validou no Novo. E são inflexíveis, porque não estão à disposição para serem discutidas. O que Deus não gostou lá no Antigo Testamento, ele continua abominando no Novo. Eu digo a lei moral, a lei espiritual, a lei ética. Me refiro a isso.
não há usos e costumes, tá? Então não há uma necessidade de interpretação, mas de aplicação total desses valores, tá? Que dominam os 3 aspectos da vida da igreja que Jesus pregou: a fé, o comportamento e o ministério. Esses padrões não podem ser quebrados. Então a questão aqui é essa: Deus lá no Antigo Testamento ele está com o temperamento mais irado, e no Novo ele está bonzinho. E esse conceito é o conceito que está trazendo essas correntes de pensamento perverso e contaminou o movimento evangélico de criar 2 testamentos, de criar 2 tipos de Deus ali numa única história, num único desenvolvimento histórico. Para trazer o Messias, Deus precisava de Israel, de preparar esse caminho e trazer os profetas, etc. Ou seja, a lei e os profetas estão ligados, me perdoem, a Jesus. Ok? É o primeiro ponto. O que Deus implica, o que ele define como transgressão, como iniquidade, o que ele taxa como iniquidade: não há vida, não há redenção onde há o pecado. O que Deus define, o que ele odeia, abomina, em todas as questões morais, espirituais e éticas, ele mantém a imutabilidade, a soberania disso, pelo evangelho que Jesus pregou. Começando pela questão sexual, matrimonial. Agora, porque Jesus morreu na cruz, liberou geral e agora todo mundo faz uma boa porque Deus só ama. E perdeu o juízo, perdeu vontade, perdeu caráter e agora virou zona total. É o que esses caras estão pregando aí. Mas vamos lá para o segundo ponto que eu quero apontar para você pensar. O papel das instituições. O papel de uma instituição decente que serve a Cristo é aplicar todos os seus esforços para que o evangelho puro, genuíno e verdadeiro de Jesus, o encarnado, seja pregado e fixado nas mentes e nos corações, independentemente de reações, sejam elas positivas ou negativas. Isso é o padrão. Arrependimento, conversão, remissão de pecados, redenção. Agora, qual que é o problema? O problema é que, por intermédio desses pensamentos introduzidos, perversos, maldosos, contraditórios, falsificados, amém? Hoje, agora, antigamente não, hoje, agora, para nós, fica mais perceptível que existem instituições, e eu tenho que chamar a atenção de vocês para isso, que estão cumprindo um protocolo de refazer a educação religiosa das igrejas evangélicas. O mesmo processo que o helenismo introduziu dentro do judaísmo antes de Jesus se encarnar, 4 séculos antes dele se encarnar, que mexeu com a linguística, que mexeu com os princípios morais, com os princípios cultuais, né? Inclusive o sábado é uma implementação do helenismo dentro do judaísmo, a questão de guardar o sábado, que essa palavra sábado nem existe na tradução legítima. Isso é puro paganismo. A questão é essa. Estão fazendo com a igreja há muito tempo, a ONU, as instituições internacionais definem por êxito a aplicação geral e uniforme de princípios que transformem o caráter da igreja, o mais obstinado para contê-lo e fazer com que as igrejas se mantenham dependentes do poder. Eu vou falar de 3 princípios que são maçônicos aqui: liberdade, igualdade e fraternidade. Isso são princípios de aplicação geral. Liberdade, né? Igualdade e fraternidade, que deu estrutura para o liberalismo hoje no movimento evangélico implementar o diálogo interreligioso, o ecumenismo, essa união religiosa, essa filosofia desgraçada, maldita que está dentro do movimento evangélico atual. Tudo porque isso há anos eles vêm aplicando, há anos eles vêm introduzindo e gerando igrejas com padrões do tipo, né? Evangelho independente, como eu defino, Paulo falou em 1 Coríntios 1:26. O evangelho independente nos trouxe a igreja dos nobres, da dinastia, as tradicionais, meu pai, minha mãe, meus avós, meus bisavós eram dessa igreja, eu também você. As igrejas dos intelectuais, dos acadêmicos, dos falsos sábios, que tem a hermenêutica, mas não tem a decência de pregar a verdade. É interessante isso. Tem aquela hermenêutica, mas não são exegetas, não são apologetas, né?
Não são mesmo para falar literalmente o que Jesus pregou. A igreja do espetáculo, a igreja do fogo, a igreja do prodígio, da cura, não importa se ele é burro, importa que ele tem poder, não importa se ele não tem conhecimento, importa que quando ele ora, Deus cura. Tendências como essa, a igreja dos poderosos, cujo poder é a política, cujo poder é a relação, o lobismo. Está aí o palco da desgraça. Mas eu sinto falta dessa igreja ininterrupta, que é a continuidade da igreja de Atos, que traz para si o dever de enraizar o evangelho e construir uma igreja para Cristo onde o evangelho é aceito. Porque isso é comunidade de fé, né? Que faz exatamente a história da igreja de Atos progredir. Os padrões, a decência, o testemunho, a atuação, as missões e tudo mais. Porque nós só temos um lema, segundo o nosso Senhor: fazer o evangelho progredir com almas. Almas ganhas, convertidas. Ah, pastor, mas num tempo como esse, como nós estamos aqui, não tem condição. Bom, então se não tem condição, vamos fechar tudo, porque está tudo falsificado. Agora, vamos entrar no mérito aqui da questão do senhor René Kivitz, da Igreja Batista da Água Branca. Bom, obviamente eu não posso ir rápido aqui, eu não posso citar tudo que esse homem falou em áudio, mas eu vou pôr o link aí para vocês poderem ouvir. Segundo o conceito dele, eu vou falar de dois aqui. Para ele, o casamento começa a valer na presença de Deus quando é legitimado, né, por meio de uma relação sexual ativa, estável e amável, por união de corpos e união afetiva, sentimental. Para ele, o casamento não é cartório, não é igreja. Então ele levanta o conceito aqui de que o casamento não tem uma instituição, não tem um dever jurídico, não tem um dever civil, né, institucional. Para ele, casamento vale aí, quando duas pessoas se unem, né, e passam a ter afeto e compromisso pessoal. Bom, isso é uma besteira desgraçada, né? Que Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, versículo 2, que o homem está ligado à mulher enquanto ele viver, a esposa legítima enquanto ele viver, e só pode se desligar dela depois da morte, para ter uma outra. Só a morte separa um casamento. Então há uma instituição e uma obrigação civil, não só amorosa, não só afetiva. Esse cara tá maluco, porque não é o padrão. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24, porque ali a instituição da união entre o homem e a mulher é feita ali. Ou seja, é tirada da onde estava para ser adjunta. E isso é feito de maneira testemunhal. Isso é feito de maneira legítima, jurídica. Por quê? Porque são corpos, são compromissos, não só espirituais e sentimentais, mas físicos, materiais, né? E isso seguiu um bom tempo dentro da história. Então o casamento, ele precisa de testemunhas. Ele precisa de um estado de legitimidade de obrigações. Não é entrando para dentro da vida dessa pessoa, me relacionando com ela, que perante Deus a minha consciência agora é essa. Ela é minha mulher porque eu escolhi. Bom, a questão aqui é essa. Essa é a primeira. É a primeira. E lá em Mateus 19, verso 5 ao verso 8, Jesus ele fala, no princípio era isso. Tanto que Moisés deu a carta de divórcio. Por que ele cita a carta de divórcio? Óbvio. A carta de divórcio é nada mais do que uma liberação do compromisso civil. Se ele dava a carta de divórcio é porque havia uma instituição civil, um compromisso jurídico nos casamentos que eram feitos lá. E Jesus falou, a carta de divórcio Moisés deu a vocês porque ele errou. Porque vocês tinham um coração duro. Agora, no princípio não foi assim. Quando o homem tira uma mulher do seu pai e da sua mãe para assumi-la, ele faz isso juridicamente de maneira civil e também sentimental, emocional, e passa a ver exatamente até introduções, né, de padrão de relacionamento do dever do marido com a esposa, da esposa com o marido. Isso está espalhado pela Bíblia. Agora imagina só a igreja tendo que doutrinar comportamento de marido com a esposa, não sabendo se é marido, não sabendo se é
esposa, não sabendo se é casamento legítimo, se é casamento de verdade, porque nós começamos a casar depois que nós começamos a se relacionar. E não adianta vocês virem aqui para mim aqui dizer que não foi isso que ele quis dizer. Não foi bem assim que ele quis falar. Não adianta, porque eu ouvi várias vezes, e para os bons entendedores basta uma palavra só. E é o conceito predominante. Casa, descasa a hora que quer, pega daqui, pega dali, pega de lá. É uma bagunça generalizada. A safadeza, a imoralidade impera dentro das igrejas hoje. Pastores mesmo em cima do púlpito não têm a decência de honrar sua esposa legítima. E não importa se ela trai, não importa se ela é vagabunda, se ela é safada. O que interessa é que ele tem compromisso com ela até a morte. É isso que Paulo fala. Independentemente do que ela seja, é a mulher que você escolheu, é o marido que você escolheu. E a instituição matrimonial é uma instituição de Deus e não pode ser usada para caprichos, não pode ser usada para benefícios humanos. Certo? É uma instituição divina. Ele criou. Não foi gerada pela sociedade, não foi gerada pela humanidade. Foi Deus quem determinou. Se uniu, é uma só carne até a morte. Mas não é o que está sendo pregado. Bom, daí ele entra no segundo ponto. Aí vem a barra pesada. Que para ele, o sexo legítimo é quando é feito com amor e afeto. Tá? Então para ele não há importância se é feito fora do casamento ou não. Né? Aliás, fora do casamento ou dentro do casamento. O que importa é que quando exista essa atividade sexual entre os dois, que os dois estejam se relacionando estavelmente, amavelmente, decentemente. Então, prostituição, fornicação, para ele não tem relevância penal, não tem peso penal, ou seja, de transgressão, de iniquidade. Basta você ser fiel e digno ao teu parceiro e manter o padrão sentimental do relacionamento, que Deus não vai se impor ao sexo fora do casamento. Eu queria perguntar para esse cara aonde está escrito isso? Aonde está escrito isso? Então, a prostituição, a fornicação, vou falar pela fornicação, a terminologia, né, desse verbo, desse substantivo, a terminologia é intercurso sexual ilícito. Leia os textos da Bíblia e veja que toda a ira de Deus está voltada para aquilo que transgride, para aquilo que foi, aquilo que violentou a regra, a lei do princípio moral. Ou seja, né? Há salvação para aquele que é prostituto, há salvação para aquele que é fornicário, há salvação e redenção prometida de Cristo para aqueles que não têm obrigação e dever com a santidade, não têm responsabilidade com os seus corpos. Há tantos textos para me falar sobre isso, Mateus 5:32, Atos 15:29, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, 9, 10 e 11, 6:18, 7:2, capítulo 10, versículo 8, Efésios 5:3, Colossenses 3:5, 1 Tessalonicenses 4:3, 1 Timóteo 1:10, Hebreus 12:16, Apocalipse 21:8, não vão herdar o reino do céu, 22:15, Apocalipse 9:21, intercurso sexual ilícito. Que história que é essa agora? De pessoas que se autodenominam cristãs, tendo relação sexual, dentro de experiências de namoro, de noivado, seja como for, acreditando que tudo ali, que tudo que está sendo feito ali, é uma coisa aprovada por Deus. É a mesma ideia que os homossexuais têm. Que a partir do momento que eles tiverem um dever afetivo com o parceiro, e gostarem dele, e amarem ele, e se responsabilizar por uma unidade de corpos, sem haver outros, né, parceiros, mas de preferência, não há pecado. Eu vi pastores fazendo monografia em defesa da homossexualidade por causa dessa maldita união afetiva e estável. Então esse é o problema mesmo, real da coisa. Não há uma verdade para eles. Amigo, há uma imposição, e é inflexível, de deveres morais, espirituais e éticos dentro do evangelho que Jesus pregou, que os profetas também pregaram a Israel.
Esse conceito Deus não abriu mão. Estas verdades vão ser exigidas de todos nós. E ai de mim, ai de você, se nós não estivermos adequados a isso. Quem não peca, pastor? Pode até ser. Mas lá no livro do Cordeiro não entra fornicário, não entra adúltero. E não importa a justificativa, a razão, a desculpa dessa pessoa. Eu não estou aqui para querer impedir a lei do direito. Eu não estou aqui para impedir a lei do direito no Código Constitucional humano. Mas pregar debaixo da prerrogativa de Cristo, que Deus aceita segundo o casamento por qualquer razão humana, que Deus aceita experiências sexuais fora do casamento para buscar laços afetivos e amorosos, ou confirmações de atividade sexual, como muitas aí, moças já estão alegando, tem que conhecer meu parceiro, tem que saber se ele dá realmente conta do recado. É esse pensamento deplorável que está dentro das igrejas. O pecado empesteou a igreja. Tá aí esse excremento humano, entra na cena para dar um ar de sofisticação para fornicar e prostituto dentro da igreja. E eu queria dizer para você que está me ouvindo aqui, qual a diferença daquela que ganha dinheiro com o corpo? Eu não vejo diferença com aquela que ganha dinheiro com o corpo do que aquela que usa o corpo para defender os seus interesses e buscar o seu melhor parceiro, como se estivesse à procura de um emprego. Eu não vejo direito de nenhuma para outra. E é o que está dentro da igreja, e é deplorável. E muitos pastores e muitas denominações aceitando dar título de cristão para pessoas que estão profanando, transgredindo a lei sexual da igreja. O pastor, eu me despeço aqui dos amados desse tempo, dizendo que quando eu encontrar alguma coisa que vale a pena falar, eu vou falar, certo? E eu esperei e está aqui. Fui obrigado a voltar a citar de novo o nome desse indivíduo, mas não tenho nada pessoal contra ele, a não ser isso, que quando nós estamos debaixo da prerrogativa de Cristo, ali o que tem que prevalecer é a verdade escrita. Então, meu amigo, meus sentimentos para você, porque você é um perverso, e como eu tenho dito a você, não só ele, como todos, Silas Malafaia, essa cambada todinha aí, todos eles pertencem a essa camada, entendeu? De agentes da nova ordem, que estão implementando as versões, as ideias, as utopias, a subversão, para lá na frente, somar todos esses escândalos, e o homem no final, que é a perspectiva profética, né? O homem no final de tudo não querer mais nenhuma religião. É o que está acontecendo. A sociedade olha para os evangélicos de hoje e só vê uma mera estatística. Porque a única diferença que tem os evangélicos dos católicos e das outras religiões é a placa. Porque o pecado é o mesmo. Deus abençoe todos aqueles que me ouviram. Um abraço forte, apertado. Até o próximo tema.